Diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se um profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Toma assento, queridos. Herói por fora, mas leproso por dentro. Essa era a história de Naamã, um herói de guerra, celebrado em seu país, um homem que até mesmo o próprio Deus de Israel tinha usado para que por ele a Síria fosse livre de derrotas. A história de um homem que publicamente era impecável, era perfeito, uma família perfeita, mas havia nele uma enfermidade que o matava aos poucos. A lepra é assim,
Ele vai matando a pessoa aos poucos. E a lepra era uma enfermidade que poderia ser escondido, mas apenas por algum tempo. Eu fico observando um homem como ele, general de guerra, celebrado, tinha tudo que você pudesse imaginar que um homem naquela época poderia ter, tudo de bom e do melhor. E a gente vê isso pela própria oferta que o próprio rei manda ele levar para o rei de Israel. Era muito dinheiro, era muito ouro, era muita prata. Mas este homem tinha um problema que nenhum dinheiro poderia resolver no mundo. Nada poderia resolver. Nenhuma influência poderia resolver o problema de Naamã. Na época, a cura da lepra era algo que era dada diretamente a Deus. Só Deus poderia curar alguém da lepra. Porque era uma enfermidade que também tinha, às vezes, um apelo espiritual. E a gente vai ver isso na história final de Naamã, quando Geazi, ele vai buscar dinheiro da mão de Naamã, um pouco da oferta, e Eliseu ali vai lançar sobre ele a lepra de Naamã. Então nós estamos diante de um problema em que muitas pessoas naquela época eram atacadas de lepra, mas hoje em dia existem outros tipos de lepra. Assim como a lepra de Naamã, existem hoje pessoas que vivem vidas perfeitas, aparentemente, mas que assim como Naamã, a vida dele é marcada por algo que está consumindo ele, aos poucos, e que até certo momento dá para esconder, mas chega um momento que aquilo não dá mais para esconder. E a gente vê isso acontecendo a todo momento. Pessoas que escondem problemas sérios da sua vida, às vezes da sua própria existência. Problemas sérios que estão consumindo ele ali aos poucos. Coisas que só Deus pode de fato intervir. Essa era a situação. Não adianta, irmãos. Existem coisas, diga comigo, existem coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia diz que este homem, em tempo de guerra, levou escrava uma menina de Israel, uma judia, e que essa menina se torna serva da sua esposa. Você vai ver nessa história que se tem uma coisa que Naamã sabia escolher, eram os servos. Porque ele foi beneficiado pelos servos na história. Foi a menina que era a serva que falou do profeta, e foram os servos que o impediram de retornar. Existem, irmãos, os pequeninos de Deus. Diga comigo, os pequeninos de Deus. São pessoas que Deus usa para mostrar para nós que existem pessoas que podem muito, mas não podem tudo. Existem pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito poder, que têm muita influência, mas eles não podem tudo. A única pessoa que pode tudo, ela morreu numa cruz e ao terceiro dia ela ressuscitou. Esse daí pode todas as coisas. Então, por mais que você conquiste, por mais que você tenha, por mais que você alcance, existem coisas que você não consegue. E por incrível que pareça, nessa história aqui, Deus coloca a chave da vitória de Naamã nas mãos de uma pessoa, aos olhos deles, insignificante.
mas preciosa aos olhos de Deus. Existem pessoas que são preciosas aos olhos de Deus, mas que são meio que invisíveis aos nossos olhos. E foi na mão dessa serva que Deus põe a chave da vitória de Naamã. Não menospreze os pequeninos de Deus, pois Deus pode ter colocado nas mãos dele a chave da tua vitória. Repare bem as pessoas simples que Deus coloca do seu lado. Pessoas que parecem que não tem muito para dar para você, mas que pode ter a única coisa que você precisa para avançar na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Dizem da história de um faxineiro, e a história real, em uma empresa de creme dental. Estavam reunidos a equipe com o presidente, procurando estratégias para que eles aumentassem a venda do creme dental. E o faxineiro estava lá arrumando a sala e ouvindo a reunião. Todo mundo dando ideias, e o presidente: não, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. E aí está lá limpando. E disse que ele aí virou e disse assim: por que vocês não aumentam a abertura da bisnaga? Disse que o presidente parou assim, na hora, e o contratou na hora para a equipe de estratégia. Isso é uma história real. Um faxineiro. E a partir dali, não sei se vocês sabem, né? Aqueles que têm mais de 40 anos sabem que os cremes dentais na época, a saída da pasta era fininha. Hoje não, é grandana. Você tem que tomar cuidado para não, né? Existem situações na sua vida que você precisa entender que Deus terá que colocar pessoas para que essas situações se resolvam. Eu sei que tem muitas pessoas que foram feridas por pessoas, se decepcionaram com pessoas, mas você não pode tirar as pessoas da sua vida. Tirar as pessoas da sua vida é limitar a ação de Deus na sua vida. Imagina esse homem sem essa serva. Quem está me entendendo aqui? Deus vai sempre usar pessoas para nos levar a lugares de bênçãos, para resolver problemas da nossa vida. Sempre Deus vai contar com pessoas. Eu me lembro de Elias. Irmãos, Elias, que a Bíblia diz que a água do ribeiro falta, e Deus manda ele ir para uma viúva de Sarepta. Irmão, aqui para nós, Deus não poderia mandar continuar o corvo, ir para um outro lugar, fazer com que a água brotasse da terra? Mas por que levar para a viúva de Sarepta? Atravessar o país, sair do país. E quando chega lá, a viúva não tinha nada para dar a ele, só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Por que tudo isso? Porque Deus quer envolver pessoas. Deus é um Deus que gosta de envolver pessoas. Ele é um Deus de relacionamentos. Quem está me entendendo aqui? Então você percebe que nessa história você está diante, que Deus está usando pessoas. E a Bíblia diz que a menina fala para sua senhora, a senhora fala para o general fala para o rei escreve a carta para o outro rei. Existem coisas que você vai conseguir resolver sozinho. Você vai dizer assim: vai matar no peito, não, deixa comigo aqui que eu resolvo. Você vai resolver. Mas existem coisas que Deus vai te colocar na mão de pessoas. Você vai precisar de um favor. E favor é um negócio sério, que favor não dá para pagar favor. Quanto é o favor? Não dá. Favor você deve.
Você sempre fica devendo. Rapaz, fulano, rapaz, me fez um favor aqui. E você fica o tempo todo devendo um favor. Por quê? Porque Deus quer trabalhar o nosso orgulho. Deus quer dizer para você que você precisa depender de pessoas também. E que todos nós dependemos de alguém ou de alguém. E essa história, ela fala sobre isso. E a Bíblia vai desenrolando aqui a história. Porque a menina, eu sei que a menina foi usada, mas eu sei também que a maioria dos nossos problemas são causados por pessoas. Mas este homem, de uma certa forma, ele escolhe os servos. Ele estava andando com as pessoas certas. E andar com as pessoas certas é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Sabe? A gente tem que parar de andar com aquele povo que só sabe sugar a gente, sabe? Tem gente, irmão, parece que tem uma... Você tem que... Quando eu falo andar, eu não estou dizendo que você não tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho para todo mundo. Mas eu estou falando de pessoas íntimas suas. Eu ouvi uma palestra uma certa vez, você estava falando sobre isso. Ele disse, rapaz, você tem que entender o seguinte: quando você fica muito tempo com pessoas problemáticas, pessoas que, sabe, são pessoas difíceis, são pessoas problemáticas, acaba que sua mente, ela fica sendo limitada naquilo. Você não consegue expandir, porque a pessoa só traz problema, só problema, o tempo todo problema. Não consegue expandir. Agora imagine este homem aqui. Uma serva disse assim: se meu senhor estivesse na presença do profeta que tem lá em Israel, certamente ele seria curado. E aí o rei manda uma carta, manda um presente, manda ouro, e manda Naamã ir para Israel. Chegando em Israel, o rei, quando lê a carta, se desespera, rasga as vestes. E o rasgar as vestes aqui é uma situação de protesto, de humilhação, de desespero. Era um sinal para Deus. E diz assim: este homem está querendo guerrear conosco de novo. Diga comigo: a carta certa para a pessoa errada. Irmãos, a palavra problema, a raiz da palavra problema significa, diga comigo, passar adiante. Fale mais uma vez: passar adiante. Por quê? Se você tem um problema, ele tem que ser passado adiante para quem vai resolver. Então a raiz do problema, da palavra problema, significa passar adiante. Quando o rei, ele rasga as vestes, a Bíblia diz que Eliseu fica sabendo e manda um recado para ele: mande ele vir até aqui, e ele saberá que há profeta em Israel. Deixa eu te falar, o problema pode ser problema para você, mas não para aquele que tem o poder de resolver todas as coisas. Problema é problema para quem não tem o poder de resolver. Porque a partir do momento que um problema chega diante de alguém que resolve, para ele aquilo não é um problema. Porque a palavra problema significa passar adiante. Tem que ser passado para alguém. Então quando ele chega diante do rei, e o rei se desespera, o rei, tem muita gente igual ao rei nos dias de hoje, se desesperando, porque ele não está batendo na porta certa. Tem muita gente se desesperando porque não tem a percepção, aleluia, de que Deus está, aleluia, na vida dele, e que Deus tem todo o poder para travar ou destravar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o rei rasgou as vestes, e a Bíblia diz que Eliseu manda chamá-lo. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando Naamã chega diante da casa de Eliseu, não foi diante de Eliseu, na porta da casa, Eliseu nem sai de casa. Manda Geazi falar com ele. Aí diga a ele para ele se lavar no Rio Jordão.
7 vezes. Esse homem fica atribulado, chateado, indignado. Como é possível isso? Ele nem vem me receber. Eu pensei que ele ia sair aqui, que ele iria invocar o nome do Deus dele, que ele iria impor as mãos e a minha lepra seria curada. Tem muita gente com a mentalidade de Naamã nos dias de hoje. Tem muita gente que ele já está, quando ele vai levar a Deus um problema, ele já arquiteta a maneira como Deus tem que agir. Ele já quer dizer para Deus a forma como Deus quer resolver o problema. Ou seja, Naamã já criou uma expectativa de como aquilo iria proceder. Só que eu quero te informar hoje aqui, que se você tem a sua forma de fazer as coisas, Deus também tem as dele. Eu só quero te informar isso aqui. E que quando a gente não entende isso, a nossa vida trava, porque Deus não vai fazer. Deixa eu te informar de novo. Vou te informar aqui, Deus não vai fazer do seu jeito. Eu sinto muito de te informar. Ele só vai fazer do jeito dele. Deixa eu te dizer outra coisa aqui. Quando Deus iria tirar o povo de Israel, o povo, os hebreus, do Egito, Deus estabeleceu que eles iriam comemorar antes da saída. Então Deus disse qual era o cardápio. Tinha que ser cordeiro. Disse como tinha que preparar o cordeiro assado. Disse os acompanhamentos do cardápio: ervas amargas e pães asmos. Ainda estabeleceu que a comida que o cordeiro tinha que ser comido todo, não podia sobrar nada. Então tinha que pegar o cordeiro do tamanho da família, não podia ser pequeno demais nem grande demais. E se a família fosse pequena, ainda tinha que juntar 2 famílias, porque tinha que cumprir. Ainda disse que tinha que ser comido às pressas, não podia ficar ali, saboreando, não. Eu quero que você entenda o nível de detalhes disso. Deus diz assim: a cerimônia tem que ser dessa forma. Aí vem eu e você querendo dizer para Deus: não, é porque, Senhor, porque o Senhor não faz dessa forma? Porque o Senhor faça assim, use fulano de tal, use cicrano. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então essa ministração hoje, primeiro, são para as pessoas que Deus já está falando com você. Deus já te disse, meu amado. Deus já falou, já revelou qual é a forma para você sair desse negócio. Deus já te mostrou a solução, que você não quer. Você quer do seu jeito. Você é Naamã antes da cura. Naamã se rebelou, se indignou. Disse: como é que pode? Porventura Arbana e Farpá são os rios da Síria, não são rios mais belos, são muito melhores, mais limpos do que todas as águas de Israel? E de fato era, porque a água do Jordão é turva, é feia, não é bonita, não é cristalina. Mas o que nós precisamos entender aqui é que a fé que não conduz à obediência, diga comigo, não é fé. Não é fé. E todos têm direito de ir para o céu à maneira de Deus. Deus deu esse direito a todos. Ou para o inferno à sua própria maneira. Mas se você quiser entrar no céu, tem que ser do jeito de papai: crer e se arrepender. Quem está me entendendo aqui? Essa é a fórmula.
Esse é o único jeito. E não é crer, é crer em Jesus e se arrepender. Não é crer em Maria, não é crer em Pedro, não é crer em Nilson, não é crer em João. É crer em Jesus e se arrepender. Essa é a forma de Deus. Ah, mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Pode servir, mas você não vai para o céu. Porque para ir para o céu, diga comigo, tem que ser do jeito de Deus. Então Naamã traz isso para nós agora. Essa coisa de que nós já queremos, já criamos a forma como Deus tem que agir, como Deus tem que operar, como Deus tem que resolver os problemas. Eu me lembro, o Espírito Santo, eu nem falei isso de manhã, o Espírito Santo está trazendo isso agora. Eu passei uns 2 anos tentando ser promovido na empresa. A minha promoção foi recusada 4 vezes. Subiu, Deus trocou o meu chefe. Quando Deus trocou o meu chefe, o cidadão começou a me perseguir. Tirou meus privilégios, tirou. No início, tribulação, eu e meu colega, a gente sendo perseguido pelo chefe. Eu disse assim, eu vou orar por você. Cheguei para ele e disse assim, rapaz, eu vou orar por você. Ele tomou um susto assim, disse assim, ore mesmo, viu? Que eu estou precisando. Naquele dia, Deus mudou a chave. Vocês acreditam que foi aquele cidadão que conseguiu a minha promoção? E que negociou o salário na minha frente? E quando ele dizia o valor, eu apontava para mim, aí tá bom? Eu disse, não, suba mais. Eu saí da sala com um aumento de 50% do salário. Mas o outro chefe era bonzinho, era legalzinho comigo, era gente fina. Mas Deus queria me ensinar você não está me entendendo, não. Deus disse, não, eu quero saber se você vai passar na prova. Eu pensei em pedir demissão, irmãos. A perseguição. Deus estava tratando o meu coração. Deus queria que eu amasse Ele do jeito que Ele estava. Quem está me entendendo aqui? Deus queria que eu orasse por Ele, Ele me perseguindo. Quem está me entendendo? Orai pelos aqueles que vos perseguem. Porque talvez aquele que está te perseguindo hoje vai ser aquele que abrirá a chave da tua vida. A porta, ó. Deus colocou a chave na mão dele. E você não está entendendo. Você está orando para Deus arrancar o homem. Você está orando, Deus, tira daqui que eu não aguento mais. Cuidado. Porque isso aconteceu comigo. Não foi nenhum testemunho de livro que eu li, não. Aconteceu comigo isso. No dia que eu disse que ia orar por ele, Deus virou o coração dele. Até carro ele me prestou. Você não tem noção, não. Virando melhores amigos, best friend. Até para a igreja ele foi num culto lá. Na Cidade Baixa, imagine um homem que morava numa mansão. Foi para a igreja lá na Cidade Baixa. Então eu quero que você entenda aqui. Cuidado. Diga para o irmão, não é do seu jeito. Diga, é do jeito de Deus. Então não adianta você tentar inventar, sabe, artifícios, sugerindo para Deus. Se você está nesse nível aqui, nessa fase, se você já recebeu de Deus qual é o comando, meu amado, minha querida de Jesus, adiante seu lado, obedeça, porque a porta vai se abrir, Deus vai fechar a boca do leão, e a vitória de Deus vai chegar na tua vida no nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O paciente não prescreve remédio para si, irmão. É o médico. Imagina você chegar no médico, diz assim, doutor, estou com tal coisa, dá para o senhor prescrever aí um corticoide, não sei o que lá. O médico vai te xingar todo. Ele vai dar uma dura em você. O médico já dá dura sem você falar nada. Você está me entendendo? Você não é. Aí a gente vem. Não, deixa eu. Agora, eu nem falei, oh, meu Deus. Lá vai eu entrar nisso aqui. É a mesma coisa. Tem pessoas que vêm conversar comigo. Ele já tomou a decisão dele.
Ele não vem para tomar decisão, ele já tomou a decisão. Mas ele vem buscando a anuência do pastor. Ele vem buscando o carimbo, aquele carimbo caro do pastor, amém. É caro esse carimbo, né? Quando o pastor diz assim, amém, irmão, pode ter tudo. Né? Teve um irmão que estava num processo aí agora, aí ele veio e disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse, tá, tudo bem, a gente conversa. Aí ele começou a conversar. Aí eu fui ali devagar. Aí quando eu comecei ele aí, só isso aí você vai ter que dar um tempinho aqui, viu, amado? Isso aí, você vai ter que esperar resolver isso aqui, viu? Depois de que você resolver isso aqui, você avança. Aí outro dia ele chegou para o pastor, já está resolvido, viu? Disse, agora sim, agora você pode. Sabe por quê? Porque se Deus deu o dom da palavra da sabedoria ao pastor, é para isso. Aí o cidadão já vem ele vem com a carta pronta, o projeto pronto para o pastor assinar. Se o pastor assine aí, eu não vou assinar, se Deus não mandar. O máximo que eu posso fazer é colocar as duas situações na frente deles assim. Situação A, B, escolha. Se fizer isso, pode acontecer isso. Se fizer isso, pode acontecer aquilo. E está tudo certo. Então eu quero que você entenda aqui que o orgulho nos atrapalha muito. O orgulho é conhecido como o pai dos pecados. E muitas pessoas deixam de ganhar muito em Deus por conta do orgulho. Um conselho pode destravar sua vida totalmente. Um conselho. Uma coisa que a menina falou, uma coisinha só, trouxe vida para a família daquele homem. Pense na mulher daquele homem, sabendo que o marido está morrendo. Então eu quero que você entenda aqui, que às vezes o orgulho nos atrapalha muito, irmão. É do meu jeito, não é porque eu já orei, não, mas se não for assim eu não quero. Se não for como eu pedi, eu não quero. Então vai ficar sem. Porque a coisa vai ser do jeito de Deus. Diga comigo, vai ser do jeito de Deus. Não adianta. Então tem pessoas que perdem a bênção por não agirem do jeito de Deus. Tem que ter, irmãos, a senha. Senão a porta não vai abrir. E a senha é agir conforme a vontade de Deus. Então deixa eu te falar, podem ter pessoas aqui que a sua vitória está a uma obediência só. Sua vitória só está a uma obediência. Só que você você não quer, você não quis deixar. Não, se eu procurar ele, jamais. Não vou. Se eu fizer, não. A uma obediência. Deus já falou com você. Mas você fica buscando subterfúgios, artifícios. Não adianta. Você vai rodar, não adianta. Eu pergunto a você, o que é? Deus chega para o povo de Israel e diz, olha, circule aí 7 vezes Jericó. E depois grite. Fique 7 vezes, circule em silêncio. Depois grite. E o muro vai cair. E o muro ainda cai para dentro. Aí, Deus, se for 8, vamos fazer 8. Como Pedro, que Jesus estava lavando os pés. Ele, não, eu quero que lave o corpo todo agora. Não é do seu jeito. Não é que é mais ou menos. Diga comigo, é o jeito de Deus. Agora você sabe qual é o interessante aqui? É a fala de Naamã sobre os rios. Eu acho essa fala tremenda. Ele diz assim, porventura não tem, lá na Síria não tem Abana e Farpá, não são os rios melhores? Abana e Farpá realmente são rios melhores. Tem uma boa aparência. Mas a fonte desses rios eram em terras idólatras. Rio Jordão nascia na terra da adoração. Na terra escolhida. Deixa eu te falar mais. Existem muitos rios, entre aspas, que são limpos.
mas não são como o Jordão, cuja nascente é na terra da promessa. Às vezes Deus manda fazer coisas que na sua lógica, mas isso aqui é melhor. Não. O problema é que nós estamos presos à estética. E Deus sempre vai olhar para a essência. Cuidado com a estética. A estética pode te roubar a bênção de Deus. Nós olhamos para a estética, por isso que a Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas é Deus que olha para o coração. Quando Samuel foi escolher o próximo rei, ele olhou para a estética de Abinadab, se não me engano, né? A estética de Abinadab, a estética de Samã, de Simei, Samã é. Ele olhou para a estética, mas tinha um menino franzino, com cabelo ruivo, que não era bem quisto na época, o ruivo. E Deus tinha escolhido ele. Aquele ali seria o próximo e o maior rei que Israel já teve. Então Naamã, os olhos dele estavam na estética. Água cristalina, rios maiores, águas melhores. Mas Deus está dizendo assim, mas a cura está no Jordão. É ali que eu vou te curar. É ali que eu vou fazer a obra. É ali que eu vou liberar a tua bênção. Então, tenha cuidado com a estética. Porque a estética pode te roubar a bênção de Deus. Existem coisas que parecem melhores, que parecem maiores, mas às vezes Deus vai te mandar para um lado totalmente diferente. E você vai entender, você vai se lembrar dessa mensagem. E você vai entender que a vontade de Deus, ela é melhor. Não adianta ser bonito, não adianta ser transparente e não curar. As águas do Jordão, o rio era mais estreito, as águas eram turvas, mas tinha cura ali. Era ali que Deus é ali que Deus iria curar. Então preste atenção. Quando aquele homem, ele decide não ir, ele vai embora, irmãos. Preste atenção aqui. O cara atravessou o país, ele está indo embora. E mais uma vez, por isso que eu falo dos servos de Naamã. Os servos de Naamã, certamente os capitães, né? Aí chegaram e disseram assim: meu pai, ó a humildade, né? Para chegar no homem, né? Meu pai, se esse profeta, vai aqui para nós, se esse profeta pedisse ao senhor assim algo grandioso, o senhor não ia fazer? O senhor, mexendo com o orgulho dele, né? O senhor faria. Quanto mais lavar. Aí ele ouviu a palavra do servo. Ali Deus começou a trabalhar no coração dele. Ele ouviu a palavra de alguém que estava no degrau lá embaixo. Mas você, às vezes, Deus usa os pequenos e você não quer ouvir. Você nem olha para a cara dele. E Deus está usando o pequenininho ali. Fulano está, ô doutor, né? Ô minha senhora, o que é que a senhora acha? E você acha que é ele, não é ele. Às vezes é Deus que está ali, usando. Então você tem que ter a humildade de um homem desse. O homem é general da guarda. Não existia militarmente ninguém acima dele. Só o rei. E ele está ouvindo a palavra de um servo. Eu chamo de capitão, mas a Bíblia chama de servo. Eu acho que eram os capitães, mas a Bíblia chama de servo. E vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia chama de servo. E ele já tinha decidido ir embora. Ele para ouvir a palavra de alguém que, na estirpe que ele era, insignificante.
Às vezes a gente, nem a mãe a gente quer ouvir. Nem o marido, nem a esposa. Quanto mais uma pessoa que aos seus olhos não tem importância. Vamos dizer assim, nenhuma. E aí a gente vai se atropelando. A gente vai batendo cabeça. E a gente começa a reclamar de Deus. Deus já mandou a resposta. Você que não ouviu. Deus já mandou a resposta da oração. Eu já disse o que era. Você que não ouviu. Não teve olhos para ouvir. Porque o seu orgulho não deixa. A sua agonia não deixa. Então preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Ele dá meia volta, meu irmão. Isso eu quero que você entenda. Ele já tinha partido. Ele dá meia volta. Eu creio que essa conversa acontece no carro, na carroça, né? Ele dá meia volta. Eles andando de cavalos. Ele dá meia volta, meu irmão. Diz assim, tá bom, vamos voltar. Humildade. Diga comigo, humildade. O caminho da bênção. Diga comigo, o caminho da bênção passa sempre pelo caminho da humildade. Sempre, meu irmão. E esse homem volta. Para tomar banho. Diga comigo, para tomar banho. Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus conhece as nossas limitações. E Deus, eu gosto do conselho do servo, porque o servo, ele quer dizer para Naamã o seguinte, que o que foi pedido a ele foi pouco. Diga comigo, foi pouco. Deus não te pede muito não, irmão. Deus nos pede pouco. Deus não nos pede muito. Não se engane com isso. É pouco. Se você observar, Deus chegou para Moisés, pediu para ele tirar as sandálias. Moisés tirou a sandália e se tornou o maior líder da maior nação da época. O que é que Deus pede? Deus pede pouco. Então às vezes a gente acha que, não, eu tenho que, às vezes é algo pouco, mas é algo que é uma essência que está dentro de você. É uma essência que Deus quer para ele. Na sua vida. E a essência de Deus na vida de Naamã era a humildade. Deus queria trabalhar a humildade nele. E isso está bem claro desde o início da história. Foi usada pela serva, ele aceitou. Foi levado até a porta foi ao rei, o rei mandou ele foi para uma casa humilde, a casa do profeta. O profeta não recebe ele. Porque Deus está tratando o quê? O orgulho na vida dele. E aí ele tem que ouvir ainda a voz dos servos dele. Vocês estão me entendendo isso aqui? Deus não queria o ouro de Naamã. Deus não queria a prata de Naamã. Deus queria o coração de Naamã. Deus queria ver humildade em Naamã. E quando ele entende isso, ele volta. Deixa eu te falar, meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu não escrevi aqui, mas tem um sermão que eu escrevo isso. Mas eu falo o contrário. Enquanto o seu orgulho for maior do que a sua dor, você nunca vai ser curado. Enquanto o seu orgulho for maior do que a vontade de você vencer, você nunca será curado. Você nunca vai vencer. Esqueça. Esqueça isso aí. É isso. Quando Naamã se viu na posição patética, os mortos, o senhor está fazendo, o senhor está dando uma bobagem. Ele se enxergou. Ele enxergou quão orgulhoso ele estava sendo. E ali ele cai. O primeiro mergulho de Naamã não foi no rio Jordão, foi no rio da humildade. Esse foi o primeiro mergulho, porque quando ele retorna, ele mergulha na humildade.
O primeiro banho que ele toma não é um banho de água, é um banho de humildade. E ali Deus trata o coração dele. Ali Deus vira a chave. Ali Deus muda a história daquele homem e da família dele. Que coisa tremenda isso aqui. E às vezes você está aqui orando, buscando, quanto tempo, às vezes anos já. E Deus já falou para você, Deus já disse, Deus já entregou, como diz o povo, tintim por tintim, né? Deus já deu, como diz os pentecostais, o rolo todo. Deus já entregou todo o rolo para você. Deus já falou tudo, mas você está ali, ó. Aquele orgulho, aquela coisa lá no não, porque eu vou orar, Deus vai me ouvir, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu vou buscar, eu vou jejuar, esse jejum de 21 dias aí vai romper tudo, não vai romper nada. Só vai romper se você estiver no fluxo de Deus, na plástica de Deus, na dinâmica de Deus, aí vai romper. E ia romper mesmo sem jejum. Eu já lhe digo mais ainda. Porque o jejum é para a gente descobrir o fluxo. Quem está me entendendo? Não é para romper, não romper. É para você entrar no fluxo de Deus. É para você alinhar. Não é para Deus fazer. Deus já vai fazer. Deus já quer fazer. O problema é que você está como Naamã. Você está indo embora. Reclamando porque o profeta não te honrou. Porque você foi em busca de honra ou em busca de cura? Vou tomar água aqui para vocês pensarem. Você foi em busca de ser tratado bem ou em busca da sua vitória? Eu não vou entrar nessa questão, senão vai dar ruim aqui. Hein? O problema é que a gente prefere a estética. A gente troca a nossa estética pela nossa cura. A gente troca a nossa estética pela restauração do nosso casamento. A gente se prendeu à forma das coisas. Não, porque tem que ser assim. Não, falando, então, fui lá, mas não me tratou bem. Mas entregou o que tinha que ser entregue. Eu fui lá, mas ele não me deu. Fui lá, mas não achei, não olhou para minha cara. Mas ele passou o remédio certo. O que adianta se a pessoa então chegar, tratar você bem, te dar um cafezinho e não está nem aí, passa qualquer remédio para você. Mas nós hoje estamos presos à forma. A gente está preso, a gente não quer saber da essência, a gente quer se sentir bem. Mas Deus confrontou Naamã. Deus trouxe decepção no coração de Naamã quando o rei rasga a roupa. Ele ficou decepcionado. Eu vim tudo isso aqui de nada. Aí de repente chega um mensageiro. Olha, Eliseu mandou ele passar lá na casa dele. Você está me entendendo o tratamento? Você está me entendendo o fluxo de Deus aqui chamando a gente? Ó. Sabe? Chamando você. Não, é por aqui. Ih, meu tempo já foi. É por aqui. Então eu quero que você entenda isso aqui. Então, sabe de uma? Se puder ser bonito é bom. Se puder ser prazeroso é legal. Mas às vezes não pode. Porque Deus precisa tirar algumas coisas dentro de nós. Deus precisa tratar a gente. Às vezes. Mas não perca a estética. Não se perca essa coisa bonitinha. Porque Deus, Ele vai te curar do jeito dEle. Ele vai te dar vitória da forma dEle. Porque Ele é Deus. Fique de pé nessa manhã, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Naamã, eu vou orar por você, mas antes eu quero explicar isso para chamar você para orar. Hoje é um bom dia para Jesus fazer coisas grandes aqui. Quando Naamã deu o 7º mergulho, a pele dele se tornou como a pele de um menino.
Você sabe que o que mais impressiona é o texto, é a beleza do texto hebraico. Porque a mesma palavra que é usada para indicar qual era a idade da pele de Naamã, menino, é o mesmo texto usado para identificar a serva que ele ouviu a palavra do profeta. O Evangelho, a palavra de Deus. O Evangelho, diga comigo, o Evangelho que eu prego transforma pessoas semelhantes a mim. A pele foi restaurada para a idade da serva. Ele voltou com a pele na idade da menina lá. Não foi restaurar apenas. Não, Deus regrediu a idade da menina. Daquilo, da juventude que a menina carregava. E é isso que Deus quer fazer na sua vida aqui. É dessa forma que Deus quer agir.